Nesse caso, o que a gente já sabe de efeitos colaterais, de pontos positivos, pontos negativos? Essa vacina, essa estratégia para trabalhar com vírus inativado, ou seja, o vírus morto, vamos utilizar essa expressão, vírus inativado, é que são técnicas que já foram utilizadas para várias outras vacinas. Então a gente já sabe os prós e os contras. Por exemplo, a gente sabe que ela vai produzir anticorpo que pode neutralizar o vírus. Mas a gente tem uma certa dificuldade. Quando a gente utiliza o vírus inteiro, eu acho que para aqui para o Brasil não vai ser tão problemático, mas como a gente está trabalhando com um vírus que ele é pandêmico, ou seja, que ele se espalhou no mundo inteiro, a gente precisa entender se ele tem uma associação com outros coronavírus. Por exemplo, SARS-CoV-1, o MERS. Em países que têm esses outros coronavírus, precisa saber se ele faz uma associação entre um vírus e outra. Se fizer. É aí a questão. Muita gente não sabe, mas tem várias outras vacinas sendo desenvolvidas aqui no Brasil para ser uma tecnologia nacional, um produto totalmente nacional. Uma dessas vacinas é desenvolvida pelo Dr. Gustavo e eu quero que o senhor explique em que patamar nós estamos. Lembro você me perguntando por que o país desenvolveu uma vacina. Olha, o poder assim, obter o conhecimento científico e tecnológico é muito importante. Essa pandemia mostrou o quanto a gente está atrás no processo de obtenção de informação, de conhecimento e dar uma resposta muito rápida. Então, basicamente, é esse desafio rápido que nós estamos. Como eu falei, passei esse período fora na Inglaterra, na Suíça, trabalhando com novas tecnologias, e aqui no Brasil a gente está desenvolvendo essas tecnologias. Basicamente, o que é que a gente faz? Diferentemente dessas outras vacinas, a gente sabe que um vírus, quando chega lá no corpo, olha, isso é estranho, a gente vai lá atacar. Então a gente utiliza partículas que são semelhantes, parecidas, mas não tem nenhum material genético, é só um emaranhado de proteína, mas que fica iguaizinho o vírus. Então, naquilo ali a gente coloca pedaços do coronavírus e quando coloca no corpo, ele gera uma resposta imunológica contra aquele vírus fake, nesse caso é um fake bom, tá? Então, assim, e ali ele gera uma resposta imunológica contra o coronavírus. O que acontece nessa tecnologia? Primeiro, são tecnologias utilizadas em outras vacinas, por exemplo, HPV, hepatite B, que já são utilizadas já há décadas. Então, a gente sabe que é segura essa estratégia. Outra é a questão de nós termos nossa tecnologia aqui no Brasil. Independente de quem produza primeiro, segundo ou por último, vai chegar um momento que nós temos que ter. E terceiro, a gente utilizar essas tecnologias para outras vacinas, que é, por exemplo, que eu utilizo para o Zika vírus, a vacina que eu estou desenvolvendo para o Zika, para o chikungunya, utilizando essa mesma tecnologia. E aí já está abrangendo, várias pessoas estão convidando, tem que trabalhar com câncer, tem que trabalhar com várias. Então a gente está com esse know-how, essa estratégia para desenvolver a vacina para o coronavírus, aplicado para vários outros alvos, e nós estamos fazendo vários experimentos em laboratório, e testando em animal, laboratório testando com animal. Espera-se que a gente vá, o ano que vem a gente possa testar em seres humanos também. Espera-se. Previsão e expectativas, tudo der certo para essa vacina estar pronta? Todos os testes indo bem? Assim, na ciência nunca é exato, tá? Por incrível que pareça, a gente tem a previsão para esse ano a gente fazer os testes em animais. Tá? Quando a gente obtiver todos os dados, a gente apresenta, por exemplo, para as fundações financiadoras, para nos proporcionar condições para ir para testes humanos. Nós estamos em uma vacina que eles têm uma estratégia interessante dessa vacina, tá? Que aparentemente é a mesma tecnologia utilizada na Rússia. Essa estratégia que eles usam chamado vetores virais. Tá? O que é isso? Basicamente, ele tem um vírus chamado adenovírus, que é o adenovírus do macaco. Ele pega esse vírus, ele modifica o vírus e coloca uma parte, um pedacinho do vírus do corona, do SARS-CoV-2. Ele coloca um pedacinho lá. Injeta esse vírus na cobaia. Primeiro utilizou ratinhos, macacos, e agora utilizando seres humanos. Isso é uma estratégia muito boa porque ele já tem padronizada. Já utilizou, por exemplo, para outras técnicas, outros coronavírus, e é uma técnica que foi rápido para montar. O que acontece? Utilizando macacos, por exemplo, essa vacina foi capaz de impedir com que os animais desenvolvessem a doença. Ótimo. Mas não foi capaz de impedir a infecção do vírus. Estados Unidos, laboratório Moderna, também está com uma vacina que entrou na fase 3. E essa?
Quais são as vantagens e desvantagens dela que se sabe até o momento? Essa daí, lembra falando da vacina de Oxford, que utiliza um vetor viral, um DNA que vai lá para dentro da célula? Essa é interessante. Essa utiliza só parte do DNA, só um pedacinho da informação genética, que chega lá na célula e produz a proteína e ativa o sistema imunológico. Isso é como se fosse um passo a mais, encurtando o processo de produção da vacina. Tá? Por exemplo, diferente da Universidade de Oxford. Só que tem um pequeno problema nessa vacina. Problema entre aspas. Se você colocar esse DNA, esse RNA mensageiro, a famosa vacina do RNA mensageiro, no corpo, ele vai ser destruído. Tem lá os componentes do nosso corpo que destrói. Então a gente precisa encapsular ele. Aquelas umas nanopartículas lá de lipídios, gordura, para até chegar dentro da célula. Só que, nesse caso, ele tem vários pontos positivos e negativos. Os efeitos colaterais eles já são mais questionáveis, eles geram uns efeitos colaterais. Por exemplo? Por exemplo, como acontece com os outros, localmente tem a questão de dor muscular, gera mal-estar, pode gerar febre, como os dados mostraram. Então, assim, essa é uma estratégia muito boa para se desenvolver a longo prazo.